Existe uma pergunta silenciosa que poucas pessoas têm coragem de fazer a si mesmas e ainda menos têm coragem de responder com honestidade. E se grande parte da sua vida estiver sendo dedicada a batalhas que já não fazem mais sentido? E se muitos dos seus esforços, preocupações e frustrações estiverem sendo guiados por valores que você nunca escolheu conscientemente? A maioria das pessoas acredita que seus problemas vêm das circunstâncias externas, falta de tempo, falta de oportunidades, falta de sorte, mas a verdade é muito mais profunda. O que realmente define a qualidade da vida de alguém não são apenas as situações que enfrenta, mas os valores que escolhe para medir o próprio sucesso, as regras invisíveis que usa para decidir se está vencendo ou perdendo na vida. E quando essas regras estão erradas, a pessoa pode passar anos, às vezes décadas, lutando guerras que já terminaram, perseguindo objetivos que nunca trarão verdadeira satisfação e carregando frustrações que poderiam ter sido evitadas. No vídeo de hoje, você vai descobrir por que algumas pessoas passam a vida inteira presas em conflitos internos, tentando provar algo ao mundo ou a si mesmas, enquanto outras encontram um tipo de liberdade muito mais profunda. Você vai entender como os valores que guiam suas decisões moldam os problemas que aparecem em sua vida e por que escolher os problemas certos pode transformar completamente o seu destino. Porque a verdadeira mudança raramente começa no mundo exterior, ela começa dentro da mente, no momento em que alguém questiona as crenças que sempre guiavam suas escolhas. Dentro de cada ser humano existe uma mente ainda não forjada. Eu sou Arcon e este é o lugar onde ela se torna extraordinária. Durante os últimos meses de 1944, enquanto a Segunda Guerra Mundial se aproximava do fim, o Japão já estava enfraquecido, perdendo territórios e recursos, e a derrota parecia apenas uma questão de tempo. Foi nesse cenário que um jovem oficial japonês chamado Hiroo Onoda recebeu uma ordem clara: ir até uma pequena ilha nas Filipinas, resistir, lutar e jamais se render, não importa o que acontecesse, mesmo que o Japão perdesse a guerra. Meses depois, tropas americanas tomaram rapidamente a ilha, a guerra terminou, o Japão se rendeu e o mundo começou a seguir em frente. Mas Onoda não. Panfletos foram lançados do céu anunciando o fim da guerra, cartas de sua família chegaram até a floresta onde ele estava escondido e até mensagens oficiais foram enviadas tentando convencê-lo de que tudo havia acabado. Mas ele queimou todas elas, acreditando que eram apenas propaganda inimiga. Então ele continuou lutando, escondido na selva, atacando fazendeiros, roubando comida e vivendo como se a guerra ainda estivesse acontecendo. 5 anos se passaram, depois 10, depois 20. Companheiros morreram, outros desistiram, o mundo mudou, novas gerações nasceram, cidades foram reconstruídas, tecnologias surgiram, mas Hiroo Onoda permaneceu na floresta lutando uma guerra que já não existia mais. Somente em 1974, quase 30 anos depois, ele finalmente saiu da selva quando seu antigo comandante foi levado até a ilha para dar a ordem oficial de rendição. 30 anos da vida de um homem dedicados a uma guerra que havia terminado décadas antes. Agora pense por um instante. É fácil olhar para essa história e imaginar que se trata de uma loucura, de um equívoco absurdo, de um desperdício trágico de tempo e vida. Mas existe uma pergunta muito mais desconfortável escondida por trás dessa história. Uma pergunta que poucos gostam de fazer a si mesmos. E se nós estivermos fazendo exatamente a mesma coisa? Talvez não em uma floresta, talvez não com um rifle nas mãos, mas dentro da nossa própria mente. Quantas pessoas passam anos lutando guerras que já terminaram? Quantas continuam tentando provar que estão certas em discussões que não levam a lugar algum? Quantas vivem tentando impressionar pessoas que nunca se importarão de verdade? Quantas sacrificam sua paz, sua saúde e seu tempo em busca de validação, status ou reconhecimento que no fundo nem sabem por que desejam? Muitas vezes, sem perceber, as pessoas passam décadas presas a objetivos que nunca escolheram conscientemente, perseguindo expectativas que vieram da família, da sociedade ou do medo de parecer fracassado.
E tudo isso acontece por um motivo simples, mas extremamente poderoso: valores. Os valores que escolhemos definem o tipo de sofrimento que aceitamos, o tipo de luta que estamos dispostos a enfrentar e, no final das contas, o tipo de vida que construímos. Existe uma verdade inevitável sobre a existência humana. A vida sempre terá problemas, sempre terá dor, sempre terá desafios. A questão nunca foi como eliminar o sofrimento da vida, porque isso simplesmente não é possível. A verdadeira pergunta sempre foi outra: pelo que vale a pena sofrer? Onoda escolheu sofrer por lealdade ao seu império, e esse valor lhe deu força para sobreviver por décadas na selva, enfrentando fome, solidão e perigo constante. Em outro contexto, um homem chamado Dave Mustaine escolheu sofrer por vingança. Depois de ser expulso de uma banda que ajudou a formar, ele decidiu que provaria seu valor se tornando mais famoso do que aqueles que o rejeitaram. Ele trabalhou obsessivamente, fundou uma nova banda e se tornou uma lenda do heavy metal, vendendo milhões de discos e conquistando fãs no mundo inteiro. Mas havia um problema. A banda que o expulsou era o Metallica, uma das maiores bandas da história da música. E enquanto essa comparação existisse, enquanto o valor que definia seu sucesso fosse ser maior que o Metallica, Dave Mustaine sempre se sentiria derrotado, independentemente de quantos palcos lotasse ou quantos discos vendesse. Agora observe outro exemplo. Um baterista chamado Pete Best foi expulso de uma banda pouco antes dela alcançar o sucesso mundial. Essa banda se chamava The Beatles. Imagine perder a oportunidade de fazer parte da maior banda da história da música. Para muitas pessoas, isso seria uma tragédia irreparável, algo capaz de destruir completamente uma vida. Mas anos depois, Pete Best disse algo surpreendente. Ele afirmou que era mais feliz do que teria sido se tivesse continuado com os Beatles, porque ao longo da vida encontrou algo que considerava mais importante do que fama e sucesso mundial: família, estabilidade, paz e uma vida simples que fazia sentido para ele. Ao mudar os valores pelos quais media sua vida, mudou também os problemas que enfrentava. Essa é a chave que a maioria das pessoas nunca percebe. Se você quer mudar sua vida, não precisa apenas mudar suas circunstâncias externas, sua rotina ou suas metas. Você precisa mudar os valores que definem o que é sucesso e fracasso para você. Porque muitos dos valores que a sociedade promove como ideais, prazer constante, riqueza ilimitada, status social, a necessidade de estar sempre certo ou a obrigação de parecer feliz o tempo todo, na verdade funcionam como armadilhas psicológicas. Pessoas que vivem apenas buscando prazer acabam vazias, porque prazer não constrói significado duradouro. Pessoas que vivem apenas pelo dinheiro nunca se sentem satisfeitas, porque sempre existe alguém com mais. Pessoas que precisam provar que estão certas o tempo todo param de aprender, porque aprender exige admitir que estava errado. E pessoas que fingem estar felizes o tempo todo acabam sufocando emoções reais que precisam ser enfrentadas. A verdade é que alguns dos momentos mais significativos da vida não são fáceis, não são confortáveis e muitas vezes nem são agradáveis. Criar um filho exige sacrifício, noites mal dormidas e preocupação constante. Buscar uma nova objetivo exige anos de esforço, frustração e incerteza. Superar um fracasso exige enfrentar vergonha, dúvida e medo. Mas são exatamente essas experiências difíceis que criam profundidade, propósito e significado. Como disse Sigmund Freud, um dia, quando olharmos para trás, os anos de luta talvez nos pareçam os mais belos de todos, porque foram eles que nos transformaram. Talvez por isso a pergunta mais importante que alguém possa fazer a si mesmo não seja como posso ter uma vida mais fácil, mas sim quais problemas eu estou disposto a enfrentar. Porque sua vida nunca será definida pela ausência de dificuldades, mas pelos desafios que você escolhe aceitar. Escolha valores superficiais e você terá problemas superficiais, ansiedade constante e insatisfação permanente. Escolha valores profundos, crescimento, responsabilidade, aprendizado, contribuição e você terá problemas difíceis, mas problemas que valem a pena. E quando você escolhe bons problemas, algo curioso acontece.
a própria luta começa a dar sentido à vida. No final das contas, o verdadeiro desenvolvimento pessoal não é sobre eliminar emoções negativas ou tentar se sentir bem o tempo todo. É sobre aprender a se importar com as coisas certas, escolher conscientemente as batalhas que realmente importam e parar de lutar guerras que já terminaram há muito tempo dentro de sua própria mente. Ao final de tudo, existe uma verdade que poucas pessoas percebem enquanto ainda tem tempo para mudar. A qualidade da sua vida não é definida apenas pelo que você conquista, mas principalmente pelos valores que escolhe para orientar suas decisões. Cada pessoa, consciente ou inconscientemente, escolhe as batalhas que vai travar ao longo da vida. Algumas passam anos tentando provar algo para o mundo, outras passam décadas presas a comparações, expectativas externas ou objetivos que nunca trouxeram verdadeira satisfação. E sem perceber, acabam vivendo como Hirou Onoda na floresta, lutando guerras que já terminaram há muito tempo. Mas a boa notícia é que sempre existe a possibilidade de mudar as regras do jogo. Quando você muda os valores pelos quais mede sua vida, você muda também os problemas que enfrenta, as decisões que toma e, pouco a pouco, o tipo de pessoa que está se tornando. A verdadeira liberdade não está em eliminar dificuldades, mas em escolher conscientemente quais dificuldades valem a pena enfrentar. Porque, no final das contas, uma vida significativa não nasce da ausência de problemas, mas da escolha de problemas que constroem algo maior dentro de você. Agora existe apenas uma pergunta que permanece. O que você vai fazer com tudo isso que acabou de ouvir? Porque entender essas ideias é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio começa quando você decide aplicá-las na própria vida. Se você quer continuar com a mesma mentalidade, pode parar por aqui. Mas se quer construir algo extraordinário, inscreva-se na Forja da Mente. Afinal, grandes mentes não nascem, são forjadas.